Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou comparar 3 edições desse grande clássico do horror, um romance gótico da era vitoriana, que é Drácula. Eu tenho 3 edições excelentes aqui, são 3 edições de luxo, 3 edições de capa dura, de excelentes editoras. Eu li nessas 3 edições e eu vou trazer aqui para vocês a diferença de cada edição, não só na sua estética, na sua beleza, como também eu vou mostrar para vocês um trechinho aqui, vou ler para vocês um trechinho da tradução de cada edição e também por dentro do livro, o que cada livro tem de material de apoio, de material extra, de texto complementar, porque tratando-se de um clássico, um grande clássico como esse, que foi publicado em 1897, que até hoje está inserida na nossa cultura. Para quem você perguntar, por mais que não tenha lido ainda o livro, mas saiba quem é Drácula, quem foi Drácula. Então, assim, acho muito importante todo esse texto de apoio para a gente se aprofundar mais na obra, para a gente entender a importância da sua obra, o que aconteceu naquela época, o que aconteceu antes de Drácula, até porque também Drácula não foi a primeira história de vampiros na literatura, mas com certeza é a maior história, a mais conhecida. Então eu vou mostrar para vocês o que cada edição traz de material extra. E vamos começar então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler primeiramente então um trecho de cada edição para vocês sentirem a diferença de cada tradução. As 3 traduções são excelentes, mas elas têm pequenas diferenças entre si. Eu acho que lendo um trechinho aqui vocês vão perceber a diferença. Eu vou começar lendo aqui nessa edição da Clássicos AR. Depois que eu ler esse trechinho, aí eu vou mostrar para vocês aqui por dentro, tá, da edição e falar sobre o material extra. Então vamos começar aqui. É um trecho da página 80. Só quem já sofreu durante a noite sabe como a aurora pode ser doce e ansiada ao coração e aos olhos. Quando o sol se abriu esta manhã, passando o topo do grande portão da entrada oposto à minha janela, foi como se ali houvesse pousado a pomba da arca. Aí nós temos aqui uma nota explicativa, dizendo: em Gênesis 8, Noé solta uma pomba para ver se as águas do dilúvio haviam baixado. Continuando, meu medo se esvaiu como se fosse uma túnica vaporosa dissolvida no calor. Preciso tomar alguma atitude enquanto a coragem desse dia ainda está agindo sobre mim. Agora eu vou ler esse mesmo trecho na edição da Antofágica. Está na página 78. Não há como um homem saber quão doces e caras as manhãs podem ser ao seu coração e a seus olhos, até que tenha sido uma vítima das noites. Quando o sol subiu tão alto essa manhã a ponto de atingir o topo do grande portão de entrada de frente à minha janela, o trecho iluminado fez-se pensar que fora a própria pomba da arca de Noé que pousara ali. O medo se desprendeu de mim como uma vestimenta vaporosa que se dissolve ao calor. Devo partir para a ação enquanto ainda me resta um pouco de coragem matutina. E agora eu vou ler um trecho da edição da Dark Side. Está na página 78. Somente quem já sofreu com os temores da noite há de compreender o doce alívio da manhã, para o coração e para os olhos. Hoje cedo, quando o sol atingiu o topo do grande portão diante da minha janela, senti como se a pomba da arca de Noé tivesse ali pousado. O medo desvaneceu como um traje vaporoso que se dissolve em contato com o calor. Preciso tomar alguma providência enquanto a luz do dia ainda me enche de coragem. Vocês perceberam alguma diferença aí na tradução de cada edição? Eu li nessas 3 edições, eu fui intercalando a leitura, porque esse livro é um romance epistolar, então ele é narrado em cartas, trechos de diários, publicação de jornal, telegrama, então é tudo datado. Eu fui intercalando aqui a leitura em cada edição, então eu senti uma diferença aqui em cada edição. O que eu percebi é o seguinte: na edição da Clássicos AR, eu senti aqui uma linguagem mais clássica, uma linguagem mais puxada para o clássico. E não é difícil, tá? Até porque aqui nós temos mais de 200 notas explicativas, o que amplia muito nosso vocabulário, nosso entendimento sobre coisas aqui que nós não tínhamos conhecimento até então. Isso então é bem interessante. Na edição da Antofágica, eu senti assim um pouquinho mais, um vocabulário um pouquinho mais para os dias atuais, mas não tanto assim, tá bom? Tem muito aqui puxado assim para o clássico, para o estilo clássico, para palavras ali mais diferenciadas também. Eu achei aqui essa tradução da Antofágica, então, assim, um meio termo, digamos assim. E a edição da Dark Side,
eu senti assim um pouco mais uma tradução mais assim para os dias atuais, as palavras assim um pouco mais utilizadas assim nos nossos dias. Aqui nós temos 3 excelentes traduções, a questão não é essa, mas questão de estilo, gosto pessoal mesmo. Então agora eu vou mostrar para vocês as edições mais detalhadamente e eu vou mudar inclusive a posição da câmera aqui. Então essa aqui é a edição então da Clássicos AR, é uma edição de capa dura. As 3 edições, né, são edições de capa dura. Essa aqui é a lombada. Vamos lá. Folha de guarda. Essa aqui é uma edição comentada. Ou seja, nós temos mais de 200 notas explicativas, mas nós não temos aqui ilustrações. Aqui a tradução, apresentação em notas é de Alexandre Barbosa de Souza. Então, olha o sumário. Na página 7 nós temos a apresentação, na página 19 já começa Drácula e na página 465 temos a cronologia, vida e obra de Bram Stoker. A apresentação aqui, ela vai falar sobre Drácula, vai falar sobre o autor Bram Stoker, vai citar inclusive aqui Stephen King. Vai falar sobre os personagens, sobre questões importantes aqui no romance. E aí já começa aqui então a história. Olha só, a diagramação, as letras são confortáveis, tá? A margem aqui, dá para fazer anotação tranquilamente. Olha só. E aí, no finalzinho aqui, a cronologia. Agora, essa aqui é a edição dantofágica. Olha aqui, essa é a lombada. Aqui não vem, algumas edições aqui nós temos um QR Code para ter acesso à aula sobre o clássico. Nessa aqui nós não temos, tá bom? Uma aula sobre o clássico. Aqui a folha de guarda, tradução de Fábio Bonillo, ilustrações de Juliana Bernardino. Essa edição aqui nós não temos sumário. Então aqui nós temos uma apresentação de Érico Borgo. Essa edição aqui ela tem várias ilustrações. E aqui já começa o texto. O bacana dessa edição aqui, a letra aqui, ela tá um pouco maior do que nas outras edições que vocês vão ver aqui nesse vídeo, tá bom? Então, para ler aqui é bem confortável. Olha só, as ilustrações, elas são bem diferentes, né? Bem, essa questão do gótico bem forte aqui na ilustração. O que eu achei bacana aqui, olha só, quando se trata de uma publicação em jornal, eles fazem assim em preto. E quando é um telegrama também, aqui por exemplo é um telegrama, então também tá em preto. Isso diferencia bastante assim quando é diário, quando é um memorando, quando é uma carta. Isso é bem bacana, olha só. Essas ilustrações são bem diferentes mesmo. A princípio eu até fiquei um pouco assim assustada com essas ilustrações, mas eu acho que a intenção justamente é essa, né? A questão do horror mesmo. Fica bem evidenciada aqui nas ilustrações. Depois, quando a história acaba, aqui, vou achar aqui. Aqui. Cuidado que aqui é o final, tá? Não vão ler isso aqui não. Vamos olhar aqui. Quando a gente acaba o livro, então aqui nós temos uma crítica literária muito interessante aqui de Daniel Serravalle de Sá. Vai falar sobre a primeira edição de Drácula, quando foi publicada, como ela foi recebida, vai falar sobre a crítica na época, mistérios, controvérsias. É um texto bastante rico, bastante enriquecedor, eu gostei bastante aqui, tá bom? Fala um pouco assim da vida também do autor, de Bram Stoker, não fala só sobre a obra, é bastante interessante mesmo, as publicações. Vai falar inclusive sobre um conto
que nós tivemos aqui, que nós vamos ter esse conto só na edição da Dark Side. Esse conto ele foi publicado póstumamente. Então, esse texto aqui eu achei muito interessante, tá bom? Daniel Serravalli do Sá é doutor em Estudos Sociais Latino-Americanos e professor adjunto de Literatura em Língua Inglesa na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois nós temos aqui também mais um texto aqui de apoio de Anne Kiangala. Aqui ela vai falar sobre a representação feminina em Drácula. Fala questões aqui bem pertinentes da época, em questões atuais também. Aqui são textos longos, eu achei bacana, não são textos curtos. Aqui depois também um texto de Alexandre Galari, que é sócio fundador da Pipoca Nanquim. Esse texto aqui ele vai explicar a questão do vampiro, presa, cruzes e gore, como o conceito do vampiro ele veio antes até de Drácula, que isso é algo muito antigo, que nós temos ali na tradução hebraica, chinesa, egípcia, isso é algo muito antigo, então ele vai explicar aqui, isso aqui é bem bacana. Então a questão assim, antes até de Drácula, enquanto isso influenciou na obra. E é isso, acabou. Então assim, essa edição aqui, ela tem uma diagramação muito bacana, ela tem essas ilustrações diferentonas e bastante texto de apoio. Eu acho isso importante num clássico, bastante texto de apoio para aprofundarmos mais aí na questão do clássico. E agora eu vou mostrar para vocês essa edição da Dark Side. Essa daqui, essa capa, ela é uma réplica da primeira edição de 1897. Eu acho isso muito bacana, eu gosto muito quando faz essa coisa da réplica da época. Nós temos uma outra edição da Dark Side também, vou deixar na tela aqui para vocês verem. Essa edição ela é igualzinha no seu interior, só muda o exterior mesmo, só muda a capa. E no interior tem o mesmo conteúdo, a mesma diagramação, elas mudam só na estética mesmo. E eu optei essa daqui porque é uma réplica da primeira publicação e eu gosto dessa coisa mais antiga. O corte aqui é em vermelho. Olha só, o vampirinho aqui, bem bacana. Vamos abrir aqui então. Olha só. Aqui o sumário eu achei assim muito bem feito, muito bem dividido. Aqui nós temos todos os capítulos, cada capítulo em qual página está. Assim, eu gosto disso, eu acho isso importante pra gente se localizar na obra, pra gente encontrar o que a gente quer aqui, tá tudo muito claro. Então nós temos aqui a apresentação por Dacre Stoker. Ele é sobrinho neto de Bram Stoker e tem uma introdução também, a apresentação de Dacre Stoker. Essa aqui é uma foto de Bram Stoker. E aqui o sobrinho neto de Bram Stoker vai falar sobre a obra, vai falar sobre as correções feitas, sobre o que tem aqui nessa edição, que é um conto. Ele foi publicado póstumamente, a sua esposa publicou esse conto. Aqui nós temos também, eu vou falar depois o que temos aqui nessa edição, então vamos ver aqui a estética. Todos esses textos aqui, mesmo que sejam prefácio e introdução, eu leio após a obra, tá bom? Porque isso aqui tá recheado de spoiler. Então eu leio isso aqui depois, tá bom? De finalizar a leitura. E aqui é muito interessante, aqui a tradutora que fez esse texto introdutório aqui, a Márcia Heloísa, que fez a tradução, ela estudou por muitos anos Drácula, ela foi até a Romênia, então assim, é um vasto estudo para fazer todo esse texto de apoio, é muito interessante o tudo que ela traz aqui, mesmo antes, olha só, ela fala sobre o Drácula real, né, o Drácula histórico, ela traz aqui a história do Drácula, o que ele está relacionado com a história do Drácula aqui na literatura, é muito bacana. Fala também sobre a questão feminina aqui na obra. E aí começa. A diagramação aqui tá muito bacana, tem toda essa questão mais antigo, de ser mais antigo, é bem bacana aqui, achei bem bonita essa diagramação.
Temos aqui também algumas ilustrações, olha só, algumas ilustrações assim diferentes também. Gostei muito, muito, muito dessa edição. E aqui, tudo isso aqui é a obra. Aí na página 421, da página 421 até a página 572 é material extra. Então, assim, isso que eu achei muito bacana dessa edição. Além de ser uma edição linda, de ser uma réplica da primeira publicação, ela tem muito, muito material extra. Aqui é o conto O Hóspede de Drácula, que a esposa de Bram Stoker publicou póstumamente. Tá aqui o conto. Aqui nós vamos ter resenhas, entrevistas que o Bram Stoker deu ao jornal na época, jornais na época, muito interessante, cartas. Aqui temos resenhas da época, que achei muito bacana essas resenhas. Olha só, de 1897, dos jornais na época. Várias resenhas. Aqui é uma entrevista de Bram Stoker. Aqui Bram Stoker enviou um exemplar antes da publicação de Drácula para o ex-primeiro-ministro britânico. Ele enviou cópia para o Arthur Conan Doyle, para o Oscar Wilde. E aqui tem a carta junto. Aqui, decodificando Drácula, vai se aprofundar bastante na obra, em questões. E nós temos aqui também manuscritos também. Eu acho muito bacana quando a obra traz manuscritos. Enciclopédia, vai falar sobre vampiro. Olha aqui. Muitos e muitos manuscritos de Bram Stoker. Aqui também temos uma publicação, uma notícia nos Estados Unidos do século XIX, que as pessoas estavam desenterrando os cadáveres para queimar os corações, por medo que os cadáveres virassem vampiros. E é isso aqui. E aqui também temos Drácula no cinema, alguns personagens, os atores. E aqui também um poema de Charles Baudelaire sobre o vampiro. Bom, pessoal, essas 3 edições, elas são excelentes, são edições lindas. As traduções também são muito boas, não tive problema com tradução nenhuma, tá bom? Agora, a edição que mais me agradou em questão, assim, de notas explicativas é a da Clássicos AR. Eu gosto bastante das edições das Clássicos AR, porém, no todo, a obra como um todo, a sua apresentação, a estética e todo o material de apoio, todo o material extra, eu acho que a edição da Dark Side, ela deu show. Tá incrível essa edição aqui, todo um cuidado aqui para trazer o clássico aqui, para trazer mais material, para nós entendermos mais aqui a contextualização, muitas coisas que às vezes o leitor não tem entendimento. É bacana que a edição traga aqui mais coisas explicando. Essa edição aqui, ela tem muito, muito material. Eu achei muito interessante, me surpreendeu bastante. Esse conto aqui também do Hóspede de Drácula só tem nessa edição aqui, mas não só pelo conto, mas todo o trabalho que a tradutora aqui fez, a Márcia Luiz, ela trouxe muitos elementos aqui. Então, assim, se fosse para escolher uma edição, eu escolheria essa aqui da Dark Side. Realmente é impressionante o trabalho feito aqui, mas todas as edições são incríveis, tá bom? São excelentes edições. O Duda quer participar também, não? Quer falar sobre Drácula? Então fica aqui no meu colo, então. As 3 edições são excelentes. Acho que é mais questão de gosto pessoal mesmo, o que você se identifica mais. Eu priorizo muito o material de apoio, não só a beleza, mas todas as edições são lindas e todas têm material de apoio também, umas mais, outras menos, mas fica aí. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e tchau. Tchau!